Pai, muito obrigada por esse dia, obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram essa manhã e elas são a causa da gente não ser consumida. Obrigada pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua fidelidade. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido e nos sustentado. Obrigada, Senhor, porque nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. O Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos renova, o Senhor é o Deus que nos guarda. Nos conduza, Senhor, nesse encontro de hoje, que tudo que viermos a falar aqui, Senhor, seja conforme o teu propósito, que seja um tempo, Pai, de alinhamento, que seja um tempo de renovo, que seja um tempo, Pai, onde nós possamos ser direcionados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu aprendi uma coisa tem umas 3 semanas nesse processo com Deus, e ele falou comigo sobre... Eu estava assistindo uma pregação do pastor Paulo Borges Jr., e ele falava algo mais ou menos assim, vou parafrasear aqui, né? Que ele fala que chega um momento da nossa caminhada de maturidade com Deus, que nós não somos mais nós que fazemos pedidos para Deus, mas é Deus que faz pedidos para nós. E aí ele foi falando, né, que ele falou assim, é como se Deus fizesse assim, olha, filho, eu já sei, já conheço os seus pedidos, sei que você precisa, eu vou atender porque eu conheço o seu teu coração, mas agora pega os meus pedidos aqui, que são as coisas que eu quero que você faça. E quando ele falou isso, me trouxe tanta verdade, porque aí o Senhor me trouxe aquela passagem de Salmo 25:14, que diz que a intimidade, o segredo do Senhor, né, a intimidade, e algumas versões falam, né, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele vai revelar os segredos da sua aliança. E no hebraico, essa passagem é como se dizendo que Deus compartilha o peso do coração dele, aquilo que aflige o coração dele, ele revela, né, para aqueles que o amam e andam de acordo com a sua aliança. Então, é mais do que simplesmente eu apresentar os meus pedidos a Deus. Sim, a palavra diz para a gente apresentar os nossos pedidos com ações de graças, que está lá em Filipenses 4. Mas chega um momento que a gente precisa começar a perguntar, Pai, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Pai, o que o Senhor tem para que eu execute hoje? Pai, o que o Senhor quer que eu faça, né? E é uma oração que eu tenho feito há umas 2 ou 3 semanas, eu estou fazendo essa oração, e Deus tem feito uns pedidos, assim, bem interessantes. Porque não é só sobre nós compartilharmos com Deus os nossos pedidos, mas sobre Deus ter um lugar em nós para compartilhar o coração dele, sobre o que ele quer que a gente faça, sobre aquilo que ele nos formou para ser e para fazer. E hoje de manhã, eu e a Thaís, a gente participa de uma reunião de oração às 5:30 da manhã, então a nossa alma voltou um pouco mais, demorou mais um pouco para voltar hoje, né? Tá. Eu acordei 5:10 assim, falei, meu Deus, vamos lá. Aí a gente fica nesse processo meio de alfa, assim, né? O corpo ainda tá voltando. Mas agora, 8 horas, já deu tempo para voltar, a gente já tomou café, então tá tudo certo, já voltou, né? A alma já voltou pro corpo. Mas aí a gente tava nesse processo. E o Senhor foi falando muitas coisas, e não sei se a Tá percebeu, mas como que as palavras elas foram se encaixando, né? Como que elas foram montando quebra-cabeça, como cada pessoa que foi trazendo uma palavra, elas foram se encaixando, assim, foi muito interessante. E a Esté falou, no frio ainda, pois é, gente. Pois é, eu confesso que eu peguei o computador, sentei na cama mesmo, tava com meu cobertor nas pernas, e vamos, mas foi. Acende a luz, joga uma água no bolso e bora, né? E as palavras foram muito se encaixando. E depois da reunião, o Senhor continuou falando comigo. E aí eu fui orar, fiz o meu devocional e o Senhor me deu uma palavra. Eu falei, Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor hoje? E ele falou, foca no fruto. E aqui eu vou ler primeiro, João 15, do 1 ao 8. João 15, do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele tira. Todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. E os homens o recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei os meus discípulos. E o que Deus foi falando comigo sobre isso? Nós vivemos numa cultura que valoriza o resultado, que valoriza os números. Vou dar o exemplo de post, porque é um contexto que eu venho, né, que eu trabalhei boa parte aí, trabalhei nesses últimos 10 anos. Quantas vendas o seu post fez? Quais são os resultados? Quais são os números? Qual é a performance, né, das coisas que você está fazendo? E a gente é levado para esse lugar. A gente quer dar resultado. Mas Deus não nos chamou para dar resultado, Deus nos chamou para dar fruto. E todo fruto tem resultado, mas nem todo resultado tem fruto. Então, quando a gente lê aqui em João 15, 7, 15, 8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. E Deus é glorificado quando nós damos fruto. E o que é, né? Qual que é a diferença entre resultado e fruto? Porque eu sei que às vezes é uma linha muito tênue entre os dois, e a gente fica com a dificuldade de diferenciar o que é fruto e o que é resultado. Resultado é o que foi produzido. Olha, vamos lá, eu fiz um post, esse post trouxe 5.000 seguidores, isso já aconteceu comigo num post que foi muito acidental. É engraçado isso, né, nos posts, a gente se mata, descabela para fazer um post, aí tem uns posts que você faz, assim, na besteira, ele traz um monte e fala, gente, mas o que aconteceu? Daí você sabe como que é isso, aí a gente tenta replicar, não funciona mais, é uma coisa de louco isso, né? Então, é muito isso. Resultado fala do que foi produzido, mas fruto fala daquilo que nasceu a partir de uma natureza, permanência e processo de vida. Então, Deus está mais preocupado em quem nós estamos nos tornando do que no resultado que a gente está dando. Porque resultado vem e passa. E resultado é passageiro. Aí, trazendo para a linguagem do digital, o tal do 6 em 7, 7 em 7, aquela coisa toda. Resultado vem e vai. Mas o fruto, ele permanece. E eu fui pesquisar, né, a perspectiva hebraica sobre resultado e fruto, né? E nas palavras, uma das principais palavras para fruto no hebraico é peri. E fruto significa fruto, produção natural, descendência, evidência de vida, manifestação daquilo que está enraizado. E quando ele fala, né, que pelos frutos da árvore você vai conhecê-la. Não é pelos resultados. Resultado fala de aparência. Eu estava até conversando com a Esther uns dias atrás, a gente estava falando isso. Mas o fulano tá bem, e não sei o que, ele mostra que tá aí, todo. Eu falei assim, entre mostrar e ser, existe um abismo, gente, porque tem muita gente que mostra, mas na verdade tá, né? E não é sobre isso. Às vezes as pessoas acham que porque estão dando resultados, estão sendo aprovadas por Deus. Mas fruto, ele pode ser um fruto bom, ou ele pode ser um fruto ruim. Então, fruto, no pensamento hebraico, na perspectiva hebraica, ele não é performance, ele é uma evidência de essência. Então, ele está ligado à continuidade, maturidade, fidelidade ao processo, aliança e vida interior. Não é algo artificial ou instantâneo. Para a gente dar fruto, a gente precisa viver um processo. E a gente não gosta dessa palavra, processo. Diga-se de passagem, a alergia que a gente tem quando fala, vamos estruturar os processos da nossa empresa. Mas eu falo que Deus pegou eu e a Andressa de calça curta e falou assim, agora vocês vão estruturar os processos. Então, vocês que, né, vocês vão sentar, né, bumbumzinho na cadeira e vocês vão estruturar os processos, né? Então, porque o processo é a jornada.
O processo é a caminhada que a gente está tendo com Deus. E isso que o Senhor falou com a gente hoje de manhã na reunião das 5h30, que eu quero trazer aqui para vocês. A gente precisa aprender a desfrutar mais do processo e daquilo que Deus está fazendo com a gente no processo. Às vezes a gente foca muito no destino. E é importante focar no destino. Mas mais importante do que focar no destino é focarmos os nossos olhos em Jesus. E a gente viver o processo que ele tem nessa jornada. Não é sobre o resultado, porque Deus pode trazer o resultado final, Deus pode trazer a promessa agora, gente. Você sair daqui dessa reunião, ou durante a reunião, Deus fala, pá, fiz. Mas a grande questão não é essa, a grande questão é o quem estamos nos tornando nesse processo. Porque quando a gente fala de resultado também no hebraico, o resultado ele está ligado à obra, conquista, produção, salário e recompensa. E as palavras que ele fala é macê, que é obra, feito, ação, sacar, que é recompensa e pagamento, e tetzá, que é saída, resultado, produto final. E essas palavras, elas apontam mais para eficiência, consequência, entrega e ação concluída. Ou seja, você pode gerar um resultado sem necessariamente gerar fruto. E Saul, ele teve resultado, mas Davi gerava fruto. De coração, governo e legado. O que nós estamos construindo aqui, builder não é por acaso, porque builder fala de construção, né? Kingdom Builder é construtores do reino. Nós estamos construindo o reino, né? E não de uma perspectiva romântica, nem nada disso, mas uma perspectiva prática. Cada um aqui tem uma porção, um tijolinho desse reino para edificar, uma parede para edificar, uma parte desse reino para edificar. Então, quando a gente começa a pensar nisso, é muito além de nós. É o que a gente vai deixar para a nossa geração, mas para as próximas gerações também. Por isso que Deus não é só Deus de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus de gerações. E quando a gente pensa em fruto, na perspectiva grega, a palavra é karpos, que significa fruto, colheita, produto vivo, evidência interior, aquilo que cresce organicamente. E fruto, essa palavra é a que a gente leu aqui em João 15. Então, Jesus usa essa palavra karpos para falar algo que nasce da permanência, vem da conexão com a videira, revela identidade. Por isso que ele fala que quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Então, fruto não é fabricação humana, ele é consequência de permanência e união. E quando a gente fala de resultado no grego, a gente está falando de obra, trabalho, que é a palavra ergon, ou apotelesma, que é resultado, efeito produzido, e mistos, que é recompensa. Essas palavras falam mais de execução, desempenho, efeito visível e produtividade. Então, enquanto Karpos fala de transformação orgânica, maturidade, vida que se multiplica. Então, trazendo esse paralelo, o resultado ele pode ser rápido, estratégico, externo, mensurável e produzido por esforço. Mas o fruto precisa de permanência, raiz, tempo, poda e transformação interior. E resultado ele pode impressionar pessoas. Mas o fruto revela quem você se tornou. E quando a gente fala do fruto do Espírito, né, lá em Gálatas 5, ele fala que Paulo não chama amor de paz, paz e mansidão de metas ou de comportamentos ou de resultados, ele chama de fruto do Espírito, porque isso não é atuação, é natureza formada. Então, quando a gente pensa na perspectiva celestial, na perspectiva do alto, dons geram impacto, obras geram resultados, mas o fruto revela a maturidade. E é por isso que Jesus disse que pelos frutos nós os conhecereis. Não é por números, não é pela performance, não é pela aparência, não é pelos resultados externos, mas é pelo que aquela vida produz organicamente. Então, se eu pudesse resumir tudo aquilo que eu estou falando aqui, resultado é aquilo que você sozinho consegue produzir, mas fruto é aquilo que só pode nascer a partir de quem você está se tornando. E a pergunta que a gente precisa se fazer e pedir ajuda do Espírito Santo é: quem nós estamos nos tornando?
em quem nós estamos nos tornando, porque nós precisamos ser forjadas e nós precisamos nos permitir produzir frutos. E para produzir fruto tem poda. E para produzir fruto, muitas vezes precisa colocar esterco lá na raiz da árvore. Tem que limpar, tem que regar. Né? E Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Então, que a gente se permita viver esse lugar onde nós vamos dar frutos, onde a gente vai estar focada no fruto, e não focado na performance ou no resultado, mas estejamos focados e focadas no fruto, em gerarmos frutos que permaneçam. Amém?